Fala galera, Força Máxima, eu sou a professora Paula Black e hoje nós vamos estudar o módulo 4 do seu livro de literatura. Esse capítulo ele vai tratar das funções e a DEFLI vai trazer uma definição de literatura. Bom, a literatura é a arte de imitar a realidade a partir da palavra. Essa primeira definição é dada por Aristóteles, lá na Grécia Antiga. E ele vai definir a literatura e já vai definir a matéria-prima da literatura, que é a palavra. Assim como o músico tem as suas partituras e os seus instrumentos, os pintores têm os seus quadros e tintas, ou até mesmo o artesão tem aí a sua argila para produzir a sua escultura, ou o escritor, o poeta, tem como matéria-prima a palavra. Bom, a literatura, então, é a arte de representação da realidade a partir da palavra. Segundo Aristóteles, todo artista que faz uso dessa matéria-prima está tentando usar essa matéria-prima de forma conotativa, para além do seu significado original. E aí nós chegamos a uma definição mais atual da literatura, que seria a utilização expressiva da linguagem. Você sabe que nós podemos usar uma mesma palavra no seu sentido denotativo, que é o sentido real, e no sentido conotativo, que é o sentido que vai além desse sentido real e abre mais, amplia muito mais a significação daquela palavra. Então, a literatura ela vai fazer uso dessa representação expressiva da palavra. Para dar um exemplo desse conceito, nós temos aí uma situação. Sistema carcerário brasileiro. Eu posso ter essa situação, esse tema, sendo representado a partir do texto não literário e a partir do texto literário, ou seja, o texto dentro da literatura. Eu posso ter uma notícia de jornal que fale sobre a crise ou alguma rebelião em um presídio brasileiro. Mas eu também posso ter um livro que trate desse cenário. Bom, eu vou exemplificar com o livro da Ana Paula Maia, Assim na Terra como Embaixo da Terra. Inclusive, fica a dica e atenção para a leitura desse livro, porque ele é um dos livros que serão cobrados na prova da UERJ, do vestibular da UERJ. Nessa narrativa, a autora ela vai descrever um sistema carcerário, né, que pune os seus presos pelas suas transgressões, mas essas punições elas vão além do próprio do apenas encarceramento desses presos. Nesse livro, os apenados, como ela mesma chama, como o narrador descreve, eles são colocados em situações degradantes. Eles são obrigados a fazer trabalhos como fazer não só, né, os degradantes, mas eles são obrigados a cozinhar no presídio, são obrigados a limpar o pátio, os banheiros, mas além desses trabalhos que são ditos como normais, eles são colocados em situações muito mais desumanas, quase próximas dos animais. Em um dos capítulos, a narradora nos mostra que um dos apenados, um dos presos, é colocado na condição de burro de carga ao puxar uma carroça com os detritos do presídio. E aí nós percebemos que a realidade, a literatura, ela vai extrapolar a realidade e ampliar o sentido da palavra dentro daquele texto. Bom, além disso, a narradora vai nos encaminhar por um percurso e mostrar que esse sistema carcerário ele é muitíssimo violento e agressivo com seus apenados, provocando ao final da narrativa, não dando spoiler sobre o livro, mas provocando ao final da narrativa um certo susto, né, desconforto no leitor ao descobrir como os presos foram diminuindo dentro desse presídio especificamente, dessa colônia penal. E aí, ao descobrir como os presos desapareciam ali daquele presídio, nós, leitores, começamos a ter um certo desconforto, uma certa empatia por aqueles presos, apesar de seus
crimes, nós começamos a perceber e refletir sobre aquelas condições. E aí, não é algo que vai eliminar a sua culpa, né? Não é essa discussão feita pelo narrador, pela narradora. É, sim, uma discussão em que condições os presos são colocados para cumprirem as suas penas. E a autora desse livro, a Ana Paula Maia, ela vai, sim, se espelhar na realidade dos cárceres brasileiros. Inclusive, esse cenário, né, essa colônia penal, ela se passa num não lugar, não é definido em que lugar esse presídio está, mas a gente consegue muito bem perceber algumas semelhanças com a realidade. E aí, voltamos na definição de Aristóteles, que a literatura, então, o texto literário, é a representação, é a tentativa de imitação da realidade circundante. Quando Ana Paula Maia se espelha num cenário de crise no sistema carcerário, ela obviamente está olhando para a situação real do Brasil atual. Bom, depois desse exemplo, nós podemos já identificar as funções da literatura. Alguns estudiosos dizem o seguinte: é impossível definir uma função específica ou única para a literatura ou a arte literária, porque em cada leitor, cada autor tem a sua própria proposição, e aí ampliaria muitíssimo as suas funcionalidades. Outros, inclusive, dizem que a arte literária não se presta a nenhuma função. Ela está ali apenas para ser consumida, como objeto artístico especificamente, como material artístico. Assim como um pintor, ao colocar, né, nas suas telas as suas emoções e representar o seu quadro, né, finalizar ali o seu quadro, ele não tem objetivo primordialmente pela venda daquele quadro, tá? O pintor e o escritor também não vão aí escrever ou pintar simplesmente por questões econômicas. E aí alguns estudiosos dizem que a literatura não tem sequer função alguma. Ela está apenas para ser consumida e não ser vendida ou comercializada, né? Porém, é possível identificar pelo menos 5 funções básicas que o texto literário nos produz provoca no próprio leitor. Então, ao ler um texto literário, nós somos provocados a determinados comportamentos, a determinadas reflexões. A primeira função, a primeira provocação feita pela literatura é a função epistemológica. Essa função tem a ver com a ampliação do conhecimento de mundo do leitor. Então, ao ler um texto literário, o leitor ele vai ser convidado a conhecer novas culturas, novos países, novas realidades. E aí, a partir dessa nova realidade, o leitor ele vai ampliar o seu conhecimento de mundo, pesquisando outras fontes, conhecendo outros livros que tratam das mesmas realidades. Um exemplo, que inclusive está aí no seu livro, é a narrativa Comer, Rezar e Amar. Esse livro, que virou até um filme, trata de uma protagonista que vai, a partir de uma situação complicada na sua vida, vai se lançar em uma viagem conhecendo alguns países, entre eles a Itália. E nesse conhecimento nessa aventura, nesse percurso, a personagem vai levando o leitor a também conhecer as outras regiões, essas novas realidades, novas culturas, religiões. E aí, assim, nós, leitores, juntamente com a personagem, começamos a conhecer e ampliar o nosso conhecimento de mundo. Bom, a segunda função da literatura é a função psicológica. Para além da ampliação do conhecimento de mundo, o texto literário também pode provocar um conhecimento sobre nós mesmos. Então, quando nós percebemos, a partir da leitura do texto literário, que começamos a refletir sobre o nosso comportamento, nós estamos usando a literatura no propósito psicológico. Um exemplo disso é o texto
A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Nesse livro, começamos a perceber e conhecemos uma personagem chamada Macabeia, que é muito tímida, retraída, calada, reclusa. E esses comportamentos da personagem provocam algumas reações e algumas consequências dentro da narrativa. Uma delas é que ela perde o seu namorado para uma das colegas de quarto por exatamente ser dessa forma, por ser muitíssimo retraída, muito tímida, muito calada. E a personagem, né, a sua colega de quarto, ela é o oposto da personagem principal, Macabeia. E aí o que acontece? O fato de refletir sobre esse comportamento dessa personagem faz com que o leitor comece a fazer uma autoanálise. A função psicológica tem a ver com isso. Então, ao ler o livro de Clarice Lispector, o leitor é colocado a refletir sobre os seus próprios comportamentos, sobre a sua própria vida, sobre si mesmo. E aí, fazendo uma reflexão sobre como ele se comporta em determinadas situações, como ele age em determinados contextos. E aí sim, ele vai estar usando a literatura, o texto literário, dentro da sua função psicológica. Outro exemplo de função da literatura, o propósito da literatura, é a função social. Essa função tem a ver com a análise do indivíduo em relação à sociedade em que ele está inserido. Então, a função psicológica tem a ver com refletir a sociedade enquanto cidadão, enquanto questões sociais que envolvem a minha vivência dentro da sociedade. Um exemplo é um livro chamado Quarto de Despejo, de Carolina de Jesus. Esse livro, apesar de ser um pouco antigo, ele traz uma realidade muito presente no nosso contexto atual, que é a vivência de uma mulher, que é mãe solo. Ela, ao criar os seus filhos ali numa periferia carioca, numa favela carioca, ela vai começar a narrar em forma de diário as suas vivências e as condições sociais nas quais ela está inserida. E aí, ao ler esse livro, nós, como leitores, mais uma vez guiados pela personagem narrador, né, vamos começar a refletir sobre as condições sociais desses espaços, como, por exemplo, a falta de saneamento básico que a personagem vivencia dentro do livro, a falta de estruturas educacionais e escolas dentro dessas comunidades, a falta de segurança, as relações entre as pessoas que vivem nesses espaços. E aí, nós, enquanto cidadãos dessa sociedade, percebemos que a realidade desses espaços não mudou muito nos últimos anos. Ou até mesmo, algumas coisas melhoraram, em contrapartida, outras permaneceram da mesma forma. E aí, a partir da leitura desse livro, nós começamos a refletir socialmente a nossa realidade. Bom, o seu livro vai trazer também a função cultural da literatura. Essa função tem a ver com a identidade nacional de um povo. O seu livro traz como exemplo ao poema Canção do Exílio, que é de uma fase específica da literatura. Lembra que eu falei no início dessa aula que você, a partir de agora, vai estudar as escolas literárias? Então, esse poema, Canção do Exílio, é específica da primeira fase romântica no Brasil. Esse poema, ele se propõe a exaltar as belezas naturais e as questões que envolvem, né, o cenário brasileiro da época. E nesse poema, o eu lírico, ele vai a todo momento exaltar as coisas brasileiras. E aí, lá quando você for entender os contextos da realidade dessa escola literária, você vai perceber por que ele fez isso. Mas, para a nossa aula, vamos entender a função cultural. Então, todo texto que tem a função cultural pretende valorizar a identidade nacional de um povo. Outro exemplo dentro da literatura brasileira é o livro Sítio do Pica-Pau Amarelo, de Monteiro Lobato. Esse livro ele vai trazer figuras do folclore brasileiro e, ao passo que apresenta esses
elementos para crianças especificamente, não só para crianças, mas para toda a população, ele vai valorizando aí a cultura e os elementos nacionais. Por fim, no quadrinho, aprofundando, você vai ler a definição de catarse, que está relacionada à tragédia grega e às provocações que a tragédia grega fazia no espectador. Mas, nesse quadrinho, você também vai encontrar uma função catártica para a literatura, que tem a ver com a aproximação e identificação do leitor com uma situação lida, um personagem lido, ou até mesmo um cenário. E aí, ao fazer isso, diferente da função psicológica, que promove apenas uma reflexão, a função catártica ela tem a ver também com a capacidade que o leitor tem de se modificar a partir do texto literário. Então, determinados comportamentos, determinadas situações lidas a partir do texto literário pode provocar, além da reflexão, como é o caso da psicológica, provocar uma mudança de comportamento e uma provocação de mudança no leitor. E aí temos a função catártica. Bom, para resumir, as funções da literatura são epistemológica, ampliação do conhecimento de mundo, psicológica, ampliação do conhecimento sobre si mesmo, social, quando nós identificamos aí a nossa condição enquanto cidadão, a função cultural, que tem a ver com a valorização da identidade nacional, e a catártica, que tem a ver com a modificação do próprio indivíduo a partir do texto literário. Bom, para você exercitar esse conteúdo, eu aconselho você fazer os exercícios da página 5, 533 e 534, que são os exercícios conceituais. Aprofunde esse conhecimento, faça os exercícios e tire as dúvidas na nossa aula ao vivo. Até a próxima, eu espero ter ajudado.